dentro de satanologia, ainda dentro da metodologia de Satanás, ainda dentro das tentações, Mateus 4 e Lucas 4, nós estamos vendo agora quais que seriam as lições que podemos extrair do estudo que nós fizemos a respeito de tentação. O que podemos aprender a respeito desse evento na vida de Cristo que foi a tentação no deserto? E nós vimos na semana passada que a primeira coisa que nós podemos aprender é que ser tentado não é pecado. Se ser tentado fosse pecado, por que o Espírito levaria Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? Então, se o Espírito conduziu o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado, é porque ser tentado não é pecado. Ceder ao pecado, atender ao apelo da tentação é pecado, mas ser tentado não é pecado. Uma outra coisa que nós podemos aprender também das tentações é que Satanás nos ataca nas nossas fraquezas e em momentos oportunos. A gente tem falado isso. Ele adequa, né? Ele faz uma adaptação das tentações, ele customiza, né, para cada um, ele adapta a tentação, a distorção, a dúvida da palavra, de tal maneira que ela seja mais conveniente, que ela alcance maior efeito. Por exemplo, ele não vai tentar os garotos com a imagem do Justin Bieber, mas as meninas ele vai, porque as meninas vão ter uma reação positiva a esse rapaz. Já os rapazes nem tanto, né? O máximo que pode despertar é inveja, por exemplo. E tanto não sei como é que vai ter inveja daqui, mas de qualquer maneira, ele te ataca cada um na sua fraqueza. Se você é homem, ele ataca nas fraquezas peculiares ao homem. Se é mulher, ele ataca nas fraquezas que são peculiares à mulher. O idoso, dentro daquilo que caracteriza a vida do idoso, ele vai atacar nas fraquezas específicas daquela idade. E, além de ser dentro daquilo que eu já sei o que o Isaac gosta, o que ele não gosta, quais são as fraquezas dele, quais que não são, além de ser nas suas próprias fraquezas que ele te ataca, ele ainda espera o melhor momento. Quando eu já sei que o ponto fraco da Elaine é tal coisa. Mas se eu atacar no momento X, vai ser mais eficiente ainda o meu ataque. Porque Mateus 4, 2 e 3 fala que ele... E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, Jesus. Então o tentador aproximando-se, ou seja, ele se aproximou no momento que era mais oportuno. Ele não vai tentar alguém com tentações pertinentes à fome, alguém que ainda não está com fome, mas assim que a pessoa está com o estômago vazio, falou, opa, agora é o momento oportuno. Agora, se eu jogar o dardo, pode ser que colhe, que ele sempre está fazendo tentativas. Sempre fazendo. Ele não tem quem o guie, ele não tem quem... Ele é o general, então ele não tem a quem se submeter. Então ele não tem uma direção. Nós temos uma direção. Nós temos alguém que é presciente, onisciente para nos guiar, para nos determinar. Muitas vezes a gente pode não entender. Fala, sobe aí, vira tal rua, faz tal coisa. Você não sabe exatamente por quê, mas o diretor do plano sabe o que vai acontecer se você seguir aquelas instruções. Satanás não, Satanás vai agindo por tentativa e erro. Ele vai batendo na cabeça, ele vai fazendo as tentativas dele. Uma terceira coisa, uma terceira lição que nós podemos aprender das tentações é como que eu posso resistir à tentação? Como se resiste à tentação? Que instrumento que eu utilizo para resistir à tentação? Como Cristo resistiu à tentação? Como Cristo resistiu à tentação? Confiando na palavra de Deus. Lembra? Quando Satanás chegou, se tu és o Filho de Deus, manda. Não. Está escrito. Não foi como ele respondeu? Aí Satanás chega, não, já que você é filho de Deus, por que você não pula? Não, está escrito. O padrão dele, o leme dele, a bússola dele, o que determinava, o que autorizava uma ação ou não ação,
de Jesus Cristo era a conformidade com a palavra. Não, casa aí com esse hindu. Não existe julgo desigual. Não, casa aí, ele é incrédulo, depois ele converte. Não, está escrito. Ou seja, é gente que é burro, né? Basta seguir o script. Se tem a plaquinha conversão proibida, por que você vai fazer a conversão? Existe a possibilidade de um abauroamento, não é? Um outro veículo pode chegar e abauroar o seu, não é verdade, Zé? Pode ter uma colisão. Por isso existem as normas, por isso existem os padrões a sério. Quando Satanás chegou, tudo isso te darei. Como é que Jesus Cristo resistiu a essa tentação? Confiando na palavra de Deus. Na realidade, tudo nas nossas vidas se resume, cada momentinho, cada momento. Acaba que apareceu a oportunidade de falar aquilo. Cada momento nas nossas vidas é uma oportunidade de você decidir quem está mentindo. Porque sempre, para tudo e toda qualquer circunstância na sua vida, existe uma provisão de Deus. Ele tem algo a dizer a respeito de todos os assuntos da sua vida. Basta que você pergunte para ele: Senhor, se eu tenho alguma opinião a dar a respeito desse assunto aqui, você pode agir na sua independência, igual Satanás, e quebrar sua cara, e ficar na tentativa e erro, igual Satanás. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Quando dá certo, você fala: uhul, que sorte, que bênção. Quando dá errado, não, que azar, hein? Não era da vontade de Deus, mas não é porque você está batendo cabeça sozinho. Você está igual Satanás. Independente, mas sem rumo, né? Mas você pode se submeter à iluminação, à condução do Espírito Santo, que vive em você, que mora em você. Então, o tempo todo você tem decisões a tomar, e essa decisão vai ser sempre uma decisão se você está acreditando no que Deus fala ou se você está acreditando no que Satanás insinua. Um sempre vai estar falando a verdade, o outro vai estar falando a mentira. E a gente pensa que essas coisas se estendem às grandes decisões. Vou abrir o mar vermelho, né? Vou parar o sol. Às vezes são coisas pequenas. A nossa luta, ela não é contra carne nem sangue. Efésios fala isso. É contra os principados e potestades. Então, eu me lembro, o pastor falava muito isso. Não existe uma separação entre o que é sagrado e o que é... Qual que é a outra palavra? O que é... O do dia a dia, né? Comum. O não sagrado, né? O crente, ele não tem aspectos espirituais e aspectos não espirituais na sua vida. Não existe o que é secular e o que é sagrado na vida do crente. Na vida do nascer de novo, tudo é sagrado. Cada momento foi separado por Deus para algo a ser feito. Se você não está fazendo, aí já é uma questão de omissão. É uma questão de inutilidade. E você vai deixar de ganhar por causa disso. Mas, de qualquer maneira, coisas até pequenas, aparentemente pequenas, porque a gente muitas vezes, pode ser que nós cheguemos lá no tribunal de Cristo e você vai estar esperando premiações por grandes coisas que você fez e aquilo vai passar quase que sem referência. Enquanto que pequenos detalhes em que você foi obediente ou não, o Senhor vai chamar a atenção daquilo no tribunal de Cristo, vai destacar aquilo e falar: oh, isso era tão importante assim? Não sabia. Porque as nossas decisões no dia a dia, por pequenas que sejam ou por grandes que pareçam, elas são oportunidades que você tem para definir quem é o mentiroso. Se é Deus ou se é o diabo. Existe, entre aspas, uma luta constante entre as duas partes pela sua volição, pela sua vontade, pela sua obediência. E eu estava até comentando com a Marluce, muitas vezes, muitas das coisas que eu falo aqui, eu não fico citando versículo, eu falo, porque de acordo com Provérbios diz o seguinte, aí, muitas vezes eu vou falando aqui, depois em casa, preparando o estudo posterior, é o que eu vejo que no estudo anterior eu falei um monte de coisa que tinha a ver com esse versículo aqui que eu acabei de achar. Eu não sabia, eu não me lembrava que Provérbios falava isso, por exemplo.
Um exemplo disso aconteceu, hoje é domingo? Foi sexta, né? Ontem foi a reunião das mulheres, foi sexta no caso. Romanos 12:10, por exemplo, né? Diz o seguinte, um exemplo disso que eu estou falando, a questão de como Deus ele está interessado até em detalhes pequenos, né? Romanos 12:10 diz o seguinte, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você até lembrou do que eu estou falando, né? Do você. Não, vai você. Não, você. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Aí a Marluce, na sexta-feira, me falou, amanhã é reunião de mulheres, quando você sair lá de onde você trabalha, passa no EPA e compra tais coisas. Né? Isso, aquilo, outro, leite... E nós temos o hábito de tomar daquele suco, o Good Light. Ele é grossinho, gostoso. E está sempre em promoção porque ninguém toma. Não sei, as pessoas têm preconceito com os light, os diet, né? Acho que não tem gosto, não sei o que é. E sempre compro 2 embalagens e a Marluce falou, não, compra mais uma porque para eu levar para a reunião. Eu falei, não, beleza, né? Parece que não, mas... Em detalhes assim, Satanás e o Espírito Santo também estão disputando a sua obediência. Aí eu adentrei o supermercado e fui lá onde tem o suco que eu gosto. E ele sempre está na promoção. É bicharia, né? Mas ele custa R$3,10, por exemplo. Ele normalmente está R$2,49, R$2,59. Puxa vida, hoje que eu vou comprar 3, não está na promoção. Aí parece bobeira, mas Satanás joga um dardo. Falei, então faz o seguinte, isso é Satanás conversando na minha mente, né, jogando. Faz o seguinte, compre 2 de qualidade para você e compra um ali mais chulé, para levar para os irmãos mesmo. Né, compra um de menor qualidade e leva. Aí você desconta esse prejuízo que você está tomando de não ter desconto em 3, então compra um de qualidade inferior, dá para a Marluce levar e toma os 2 bons, gostosos, que vocês têm costume. Aí eu pensei, procede. O argumento procede. Mas engraçado, mas você tratar o irmão como segunda categoria, não está muito de acordo com a palavra. E o Espírito Santo te lembra, amai uns aos outros com amor fraternal, preferindo uns aos outros em honra. Poxa, mas deveria ser o contrário. Eu deveria comprar um inferior para mim e levar o bom para os irmãos. Não é isso que eu estou pregando? Eu falo isso para você, na prática é o contrário. Eu levo o ruimzinho para os irmãos e fico com os bons. E o Espírito Santo falando, compra o bom. Senhor, mas X centavos? E Satanás querendo discutir comigo em cada de centavos, né? Poxa, mas aí você vai pagar X centavos vezes 3. Se você comprar do outro, você desconta o prejuízo que você está tomando naquele. Não, mas o Senhor está me falando aqui, em honra aos irmãos, você pode levar até um melhor para eles. E fiquei sabendo que foi edificante. O suco... Deus até nisso, ele tem um plano em cada detalhezinho, mas Satanás e o Senhor estão te disputando. A quem você obedece? Óbvio, no final das contas, eu falei, eu vou seguir o que o Espírito Santo está mandando. Você está falando, compra do bom e leva para o irmão, é esse que eu vou... Eu até procurei, será que não tem um aqui com farelos de ouro para levar para os irmãos? Entendeu? Ou seja, no final das contas, venceu o Espírito Santo. Mas eu estou usando isso como exemplo porque tem pequenos detalhes. No nosso convívio com os filhos, no trânsito, com colegas de trabalho. Pequenas decisões que você toma ali, só você e Deus. Mas na realidade, você não está sozinho. Jesus aparentemente está sozinho aqui no deserto. Satanás falou assim, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele poderia, assim, de quebradinha, né, como se diz, de bobeirinha assim, ter encostado a mão assim num pedregulho, transformar num pão de queijo e comido assim bem discretamente. O Espírito Santo não está vendo, nem os anjos, nem os demônios. Ele estava sozinho no deserto? Não. Primeiro de tudo, Salmos fala que se você descer lá no abismo, o Senhor está nele. Se o Senhor for no mais alto céu, o Senhor também está lá. Então não tem como escapar da onipresença do Senhor. Então os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, vigiando os bons e os maus. Segundo, existem miríades, milhões, bilhões de anjos nos assistindo. Nós somos um show, um espetáculo, a palavra fala isso. Jesus da mesma forma.
Então existiam milhões, bilhões de anjos contemplando a carreira de Jesus Cristo, o que ele fazia, as decisões que ele tomava. E pior ainda, milhares de demônios ao redor também contemplando qual que é o comportamento, como é que ele decide, como é que ele procede, quem que ele considera o mentiroso, Deus, o papai ou Satanás? Então, nunca se está sozinho. Mesmo aquele fórum mais íntimo de decisão, que é só você pensando, no mínimo tem 3 testemunhas ali. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de 2 já é verdadeiro. Tem 3. E quando você externa, você manifesta em ações a sua decisão, aí que o público aumenta muito. Demônios e anjos, se não tiver ser humano por perto também. Então as nossas decisões, elas nunca são avulsas. Elas nunca são isoladas. Elas sempre vão ter a ver com o plano de Deus ou não, com a obediência ou desobediência. E como é que eu resisto quando Satanás vier me atacar? Que arma que eu uso para resistir às tentações? Que arma Jesus Cristo usou? A palavra de Deus. Jesus, lembra do mate fino? Na hora que vinha a tentação, ele se escondia atrás da couraça, a capa protetora, né? O muro da palavra, né? O escudo daquele que crê. Né? Se o Capitão América tem um escudo com a letra A, nós temos um escudo com a letra... O Cliff é com a letra W, né? E no nosso é com a letra P. Né? Que a dele é o Word. E o nosso é P de palavra. Então nós temos um escudo. É só usar. Aliás, eu já estou começando a preparar o estudo de Efésios, que nós vamos estudar aquelas armas lá. É muito interessante aquelas armas. Vocês vão ver os tipos de apetrechos que nós usamos, são muito interessantes quando você olha no grego. Nunca, jamais. É aquilo que nós estamos falando. Ele vai por tentativa e erro. Pela cara azeda do Carlos Augusto, eu acho que é um bom momento de atacá-lo. Ou será que ele é feio assim mesmo? Ele está lá pensando, né? Ele vai por tentativa e erro. Ele supõe, ele sugere, ele acha. Entendeu? Ele usa, inclusive, a palavra de Deus para ver se ele obtém alguma informação. Nós vimos isso. Ele ficou de olho no Jacó morrendo lá na cama, o Davi. Um cetro não vai... Lembra? Naquela progressividade da revelação que nós falávamos umas semanas atrás, ele ficou estudando. À medida que Deus ia revelando para os homens, ele ia pegando carona para ver pistas, para ver para onde ele ia se conduzir. Então, a melhor defesa contra as tentações, podemos aprender. Aliás, a única, né, nem a melhor, a única defesa contra as tentações é confiar no que Deus falou. É uma coisa simples e nós complicamos tanto. 100% dos seus problemas vão desaparecer se você simplesmente confiar no que Deus está falando. Deus falou, ele não mente, por que eu vou duvidar? Por que a gente vai arriscar de confiar em alguém que é mentiroso desde o começo? Ele não muda. A natureza dele é essa. Nem que ele queira, ele é autêntico com você, Satanás. E a gente às vezes dá crédito para esse cara, não sei porquê. Satanás não tem poder contra a palavra de Deus. Né? Por isso que a palavra é a única defesa. Ele não tem... Aí vem o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim. Não foi o que Jesus falou já nos últimos capítulos lá de João? João 13, 14, por ali. Quando você nasce de novo, aquela menina ontem lá na Praça 7, lá, nasceu de novo, que levantou a mão discretamente, que só o Isaac viu, né? Eu não vi. No momento que aquela menina nasceu de novo, a palavra de Deus se fez carne. Não é? No princípio é o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. No momento que o Espírito Santo sopra a palavra no ouvido de um não de novo,
ele é regenerado e nasce de novo, naquele momento a palavra está se fazendo carne, igual foi o de Jesus Cristo. Porque nós temos a mesma natureza, nós fazemos parte do mesmo Espírito. Então, naquele momento, no momento e como Satanás não tem nada a ver com a palavra, ele e Jesus Cristo, um não tem nada a ver um com o outro, quanto mais você está na palavra, quanto mais você obedece à palavra, quanto mais a palavra é viva em você, quanto mais a palavra tabernecula em você, quanto mais a palavra habita em você, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, não é o que fala, se não me engano, em Colossenses. Quanto mais a palavra tabernecula em você, faz tabernáculo. Tabernacula. Quanto mais a palavra de Deus tabernacula em você, se faz presente em você, se manifesta, menos Satanás tem, menor poder de insinuação. Vai ter que se afastar e aguardar um momento. Nossa, é difícil, mas a palavra. E isso é algo acumulativo e progressivo. À medida que isso vai se tornando cotidiano na sua vida, mais poder você vai adquirindo. Não é adquirindo. Mais poder que você já tem vai se manifestando. Não tem a passagem que fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. É esse poder que a palavra está falando, o poder do uso irresistível da palavra. Não é uma não, duas, né? A gente está vendo a igreja nesses últimos dias, uma situação de prosperidade financeira e uma situação sem poder de Deus. Míope, né? Míope. Assim, aí o pastor ora e tal, as pessoas são curadas, etc. Aí ontem assim, com dor na coluna. Eu lembro que eu falei assim com Deus, Senhor, eu sei que eu não preciso gritar. Errado o Senhor atender minha oração, mas a tua palavra diz e foi dada ao Senhor Jesus Cristo todo poder do céu e da terra, cura-se agora de toda inflamação de toda dor. A minha pergunta é, eu sou crente, nasci de novo, creio na palavra, aí eu penso em momentos que Jesus lá, por exemplo, o Pai faz aquela oração, o Lázaro está morto e ressuscita o Lázaro. Ele não berra com Deus nem nada. Eu sou um crente simples, eu sou pastor e tal, aquela coisa extraordinária. Mas eu fiz a minha oração. O tratamento de Deus, tanto para aquele que é poderoso lá na hora que está orando, e como eu fiz aquela simples oração, o poder de Deus agiu ali. Igualmente, na mesma intensidade. Na mesma intensidade. Com certeza. Porque o Espírito Santo foi distribuído igualitariamente. De forma igual para todo mundo. Como é que é? Repete a pergunta. Ele está perguntando um monte de coisa. Mas cadê? Ele está perguntando basicamente se o poder de Deus age igualmente tanto no crentão como no crentinho. O pastorzão e o pastorzinho. Não, igualmente. Sabe, eu não gritei nada. Em nome de Jesus Cristo, eu tenho poder pela autoridade da tua palavra, pela autoridade de Jesus Cristo. Aí tem uma outra questão. Não existe fórmula nem padrão. Não, de cura. Quando você estuda, e por incrível que pareça, esses dias eu estava estudando Jesus como milagreiro, né? Porque tem o Jesus, o milagreiro, Jesus, o curador, Jesus, o exorcista. Porque eu estava estudando a respeito de exorcismo, que Jesus era exorcista. Existem inúmeros exorcismos descritos nos evangelhos que Jesus praticou. Cura igualmente. Você pode observar, é porque a gente tem a tendência a generalizar. Não, mas Jesus ele curou assim. O Pedro chegou e falou, o que eu não tenho prata nem ouro, levanta. Mas para estudar a cura, você vai ver que existem inúmeras circunstâncias e inúmeras formas de curar. E não é toda cura é uma cura, existe várias. Para isso teríamos que estudar enfermidades um dia na palavra.
Existem inúmeros tipos de enfermidade. E conforme a etiologia, né, por que você está doente, é que vai existir um processo que Deus vai usar para te curar. Algumas são instantâneas, outras são progressivas. Existem doenças, por exemplo, que são causadas por nós mesmos, que são consequências dos nossos pecados. Existem doenças que são impingidas, colocadas, sugeridas por demônios. Eu já vi muito. É um outro trato. Uma enfermidade que você tem como consequência do seu pecado, por exemplo, você tem enfisema porque você fumou 50 anos, se Deus for te curar, vai ser de uma forma. Se você tem uma doença porque é o demônio que está lançando, o Senhor vai te curar, mas vai ter uma outra forma. Existe também um outro tipo de doença, existem várias formas de enfermidade. Existe um outro tipo de enfermidade que é o Senhor mesmo que manda, que é Ele que quer que você tenha, para que quando você for curado, isso seja um motivo de glorificação do nome de Deus, que foi o caso, por exemplo, da morte de Lázaro. Então existem doenças, doenças e doenças. Por isso existem curas, curas e curas. Por isso algumas são instantâneas, algumas são processuais, algumas levam anos, algumas segundos. Mas eu estou colocando o seguinte, mesmo esse tipo de poder que está fazendo agora para ensinar a palavra, Exatamente. Jesus fala só, mais eu estou colocando o seguinte, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo naquele momento para entrar no mundo, eu dizer assim... Você faz o que a palavra fala, claro. Sim, é dessa forma que se cura na igreja. Exatamente. Aquela fórmula do azeite, tal. Não precisa ser em forma de cruz. Não precisa ser tão pádrico, não, mas de qualquer maneira, dentro desse assunto que você está falando, se o Filho de Deus tem poder ou não tem, e ele tem todo o poder nos céus e na terra. Porque todo o poder me foi dado nos céus e na terra, Jesus Cristo falou. E eis que estou convosco até a consumação do aion, né, do presente século, dessa dispensação. Então, o Filho de Deus, ele tem poder. Mateus 1,12. Se você é feito Filho de Deus, você tem poder. Todos que são feitos filhos de Deus já nascem superpoderosos. Eu sou o lindinho. É porque tem mais credulidade, né? Ainda não deu tempo de Satanás embaçar tudo, né? Por isso, se Satanás não tem poder contra a palavra de Deus, se a palavra de Deus é irresistível a Satanás, é, por exemplo, como o Natan desafiar o Vitor Belfort. Falou, vou te pegar lá fora hoje. Ele chega pro Vitor Belfort e fala, vou te pegar lá fora hoje. Ele vai apanhar. Satanás desafiar a palavra de Deus, ele vai apanhar. O Vitor Belfort tem mais músculo que o Natan. Aquele rapaz lá do octógono, por exemplo, né? Você vai encarar aquele rapaz? Um soquinho dele te derruba. Se Satanás não tem poder contra a palavra de Deus, ele não tem poder contra o nascido de novo. Porque o nascido de novo é a palavra feita em carne. Né? Mesmo porque somos um só espírito com o Senhor. 1 Coríntios 6,17. Quem que é mais poderoso? O Espírito de Deus ou o Espírito do Senhor? De Satanás. Maior é aquele que está em nós. 1 João 4,4. Do que aquele que está no mundo. Quem que está no mundo? Satanás. Somos guardados por Deus. Por isso o maligno não nos toca. 1 João 5,18. E isso é garantido pela fidelidade de Deus. 2 Tessalonicenses 3,3. Essas passagens todas falam a respeito disso que eu estou falando aqui agora. Né? Somos guardados pelo poder de Deus, por isso o maligno não nos toca. 1 João 5,18. Não sei se você falar sobre, mas provavelmente sim. Que no meio do das grandes igrejas, né, você vem para a igreja, está lá 20 anos de igreja e é prostituta celestial. E cai lá, e faz coisas que
Tinha 20 anos que ele esquentava o banco da igreja, né? Não, não, quase que no final do nosso estudo, lá para dezembro, eu estou planejando fazer um perguntas e respostas. Com essas perguntinhas boba mesmo que aparecem, né? Crente pode ser possuído pelo demônio? Não. Inclusive eu já tenho lá 90 e ontem eu inteirei 98. Eu descobri um site de perguntas bobas e respostas. Não que as perguntas dos irmãos sejam boas. Já tem 98 sugestões. Você não perguntou, mas eu vou responder. O crente não pode ser possuído pelo demônio. Por isso tudo que a gente está falando aqui. Se você é um só espírito com Deus, né? Se o Espírito Santo te habita e o maligno não te toca, se você é a personificação, a encarnação da palavra, é porque é um raciocínio muito não bíblico você crê o contrário. É muita falta de conhecimento da palavra. O crente que chega a perguntar assim, não, mas o crente pode ser possuído pelo demônio? Não, nunca, jamais, de forma alguma. É totalmente incoerente. Entendi. Claro que não, Romanos fala isso. Você já cai no colo do Senhor. Nunca, jamais. Nunca. Não, o crente desvia. Deve ter gente desviada aqui nesse momento. Está pensando no almoço, por exemplo. Ele não está aqui, ele está lá no prato de comida. É desviado. Claro que não, nunca. Nossa, já começamos com o Salmo 139 hoje, né? Falando que não tem jeito de você fugir. Fugirei da tua face. Não tem esse hino? Se chego no seu que lá, tu lá estás. Não tem gente no canto do Salmo 139? Tem. Essa aí já é outra. Essa aí já é mais samba, né? Não parece? Vai, ô gordão. Sim. Aí a gente vai cair naquilo que a gente falou algumas semanas atrás. Tem vagão errado puxando a locomotiva. É a palavra, a fé, a razão, a emoção. A emoção é feita para responder, não é para comandar, entendeu? Claro. Então, uma outra coisa que nós podemos desdobrar do nosso estudo é que o crente não tem desculpa para pecar. Porque tem um versículo muito usado, não, sabe aquele versículo lá que fala que o Espírito, na verdade, está preparado, mas a carne é fraca. Entendeu? Para esse tipo de desculpa, 1 Coríntios 10, 13 diz o seguinte. 1 Coríntios 10, 13. O crente não tem desculpa para pecar, né? Não, sabe o que é, Senhor? A irmã era muito linda. Mas existe chuveiro frio, como dizia o Valdemar Del Lux. Lembra que o Valdemar falou isso com você? Corre para debaixo do chuveiro frio, abre tudo e... Vem pensamento ruim, chuveiro frio. Ele era um solteiro muito inquieto, viu, irmã? Viu, Cida? Ele era inquieto, doido para casar na época. Nossa, só pensava nisso. Isso há uns 50 anos atrás, né? Mas 1 Coríntios 10, 13 diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, Deus, para aguentar isso aqui eu tenho que ser o super-homem. Mentira. Qualquer homem aguenta isso aí que eu estou mandando para você. Qualquer um aguenta.
Por isso que Jesus Cristo foi tentado como homem. Se ele tivesse usado os superpoderes dele, transformado pedra em pão, saiu voando lá de cima do pinar, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu e o Cliff vamos responder às tentações usando esses recursos? Transformar pedra em pão, voar, etc. Por isso que ele se esvaziou da sua divindade e respondeu a cada tentação como qualquer crente. Suando, passando fome, Jesus, igualzinho nós, o que nós estamos sentindo, que nós somos a mesmíssima coisa. Até não. Com certeza. Não, ele era um ser humano como nós, igualzinho. Ele quis assim. Só que ele resistia a Satanás confiando na palavra de Deus, assim como nós temos oportunidade. Por isso que ele não lançou mão dos seus poderes, da sua divindade. Porque nós não temos isso disponibilizado para fazer assim. Aí entra aqui no começo, ficar assistindo você, cara, como é que é esse lance da gente andar controlado pelo Espírito? Ser guiado pelo Espírito. Então, isso você falou aí agora. Confiar no Espírito. Claro. 1 Coríntios 10,13 diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Qualquer um aguenta. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Aquele fortalecimento que Ele nos dá. Fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele já entrega os dois juntos. Juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar a tentação. Então o Senhor já dá a tentação e juntamente Ele dá a forma de escapar da tentação. O escape, nós conversamos semana passada, é a iluminação da palavra pelo Espírito que habita em você. Satanás lançou um dardo, o Espírito Santo te lembra um versículo. Satanás lançou uma ideia, o Espírito Santo te lembra um versículo. Esse é o escape. Satanás lançou um dardo, transforma as pedras em pães. O Espírito Santo lembrou um versículo. Não só de pão vive o homem. Esse foi o escape. Então você não tem desculpa. Aí seria uma outra história, mas esse é uma vez você lembra da egolatria? Uma vez, eu não sei de onde me veio esse desenho na cabeça, se eu que criei ou se eu copiei de algum lugar. Era uma pessoa ajoelhada diante de um espelho, com duas velinhas ao lado. Uma vez eu fiz esse desenho, não sei quem chegou a ver esse desenho. Um rapaz ajoelhado diante de um espelho, com duas velas ao lado do espelho, ele está se adorando. Isso que é idolatria. A idolatria nada mais é do que a substituição do objeto de adoração. Qualquer outro objeto que você coloque, Justin Bieber, Wii, PlayStation, Roberto Carlos, Aparecida, São Judas Tadeu, prato de comida, vai ser algo em função de si mesmo. Então você substitui Deus por si. A idolatria nada mais é do que uma adoração de si mesmo por tabela, passando pelo demônio e Satanás. Entendeu? Não temos desculpa para pecar porque o Senhor dá o escape. Ele providencia o escape. E além de providenciar o escape, só para concluir, existe um grau de resistência à tentação que o Senhor sugere. E se você ainda não chegou nesse nível, é porque você não resistiu tudo que tinha que resistir. Hebreus 12:4 fala o seguinte: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Versículo 4. Você está cedendo à tentação, não está? Mas você chegou a resistir até o nível que está aqui no versículo 4? Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue.
Hein, Carlos Augusto? Quando você cede àquela tentação, você já tinha resistido até sangrar mesmo? Você fez tudo realmente que podia para não pecar, você só pecou porque não tinha jeito mesmo? Ou foi assim, vem cá, vamos pecar. Opa, calma, o diabo, deixa eu acabar de falar pecar. Se ele nem terminou a palavra, você já está pulando no barco dele? Pode falar, o Geraldo Gordão. Você está falando do Hebreus? Ah, você voltou lá no Coríntios. 1 Coríntios 10, 13. O que tem? Se eu disser que eu não peco, eu faço Deus me e eu também. Eu vou pecar. Isso, inclusive, nós temos isso mais para frente. E quando você pecar, o que acontece? O que tem? Não cumprirei a educação do fosse humana, mas eu é fiel e não permitirá que seja tentado além das nossas vidas. Então, mas quando eu peco? Então dá a impressão que foi. Não. Quando você peca, você foi burro. Você não quis levantar o escudo. O Vitor Belfort veio com soco e você nem se defendeu. Você só ficou assim. Pode bater. Eu quero apanhar. Você não quis levantar o escudo. Você não quis usar o escape. Você pangou. Você deu bobeira. Você entregou os pontos mesmo. Você tinha força para resistir. Você não resistiu porque não quis. Como é? É suportar até o fim. Até o sangue. É o que nós vamos ver aqui. Não, nós já temos aquela predisposição para pecar, que é aquele rapaz do lado de dentro do muro que abre a porta para o inimigo entrar, que chama a natureza pecaminosa. Maldito homem que sou. O que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero, é isso que faço. A nossa natureza sempre vai levar para isso. É um exercício de disciplina. Quando você estuda em Timóteo, Tito, tal, você vê que é um exercício de disciplina. Sim. Você falou dessa manhã aí, eu aprendi o seguinte: eu tenho que insistir em aprender mais a palavra, obedecer, escutar e usar realmente a palavra. Claro. Eu só vou pegar se eu quiser. Claro. Segunda coisa que é eu não cativo Deus a Deus. Sem a fé, opa, a palavra de Jesus. É muito simples. Tudo que você passa, compara com a palavra. Tome uma decisão em cima da palavra. Não é que tem que obedecer. O bom é que você obedeça. O bom para você mesmo. Claro. Não tem outra. Se você fizer sem ser em cima da palavra, você vai fazer sozinho. Você vai colher a consequência sozinho. Tudo fica tão complicado, mas por quê? É só porque você não obedeceu. Nós é que complicamos as coisas. Qual? O Coríntios ou o Hebreu? Sim. A força que nós temos é toda a força do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Da força disponibilizada, exatamente. Mas, cara, Sim. colocando no que você falou, essa dependência do Espírito Santo cai nessa situação. A palavra, você fala sobre Jesus, ele usou muito pouco a palavra. Ele nunca ia colher. Claro. Nunca. Até que você fala assim, ó, mas o Satanás ele extrapolou, me adora. Aí eu falo, sai. Né? Então, o que você colocou é a palavra.
O que ele fez, ele praticou Tiago 4,7. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E como é que Jesus Cristo resistiu ao diabo? Usando a palavra. É assim que você resiste ao diabo. Ele lança uma projeção, você fala, não. Fala. Não decido igual Satanás sugere, eu decido de acordo com o que Deus fala. Mas esse é um grande erro na heresia, porque, como você falou, ter pecado não é pecado. Não. Ceder ao pecado que é pecado. Exatamente. E além disso, os problemas, as dificuldades ou uma situação que você está, nunca pode ser fruto do pecado, porque a questão do pecado também é produto. Então, Hebreus 12, assim como o pai do seu filho, assim como o filho. Na aflição não é para pagar pelo pecado, porque já foi pago, é sim para restaurar a comunhão com o Pai. Então nunca é para pagar. Nunca é. Não. Isso é soteriologia básica, né? É a questão do processo da salvação. Agora, e no caso de você ceder, né, a cessão com 2 S, viu, pastor Cleide? No caso da cessão com 2 S, de você ceder à tentação, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas se eu pecar, só para dar um adianto, né, aquele versículo de 1 João. Filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo ao justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próximos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, evidentemente, no caso da cessão à tentação, existe uma providência de Deus para lidar com as consequências. Tanto é que a vontade de Deus é que você não ceda à tentação. Mas é óbvio que ele sabe que nem sempre vai ser sucesso. Sim, claro. O ideal é que seja sucesso o tempo todo. Lembra do Bolinha? Sucesso. Mas o ideal é que não peque. Mas se pecar, tem milhares de provisões do Senhor para as consequências do seu pecado. Aliás, obrigação nenhuma ele tinha disso, né? Mas, aliás, ele não tem obrigação de nada. Nem de ter salvo, nem de providenciar um escape para você, e muito menos de vir remendar as consequências dos seus atos. Mas ainda bem que o Senhor é misericordioso. E aí, na semana que vem, algo que eu queria ter feito semana passada, na semana que vem, nós vamos estudar em Tiago como é o passo a passo o processo da tentação e como é que é passo a passo o processo da libertação caso você caia na tentação. Ok? Podemos orar?